nisso, quer dizer, eu acho que há uma certa tentativa de apagar o que em psicanálise chama de diferença sexual. Na questão de ver o outro como o outro mesmo, né? Não como um homogêneo, não como igual, né? E a questão do assédio é mais ou menos assim, querer ter o direito do outro não me afetar. Quer dizer, que esse outro nem chegue a me afetar, para eu não ter que responder contra ele. E isso anula a relação, né? Se não tem afeto, eu nem encosto no outro, né? Então, mais ou menos sobre isso. Mas eu não entendi qual Não, eu concordo com várias coisas que você falou, mas... O que você pensa a respeito desse apagamento da diferença, assim, de que as relações têm que ser... É mais ou menos assim, o erotismo sempre se dá numa quebra, num deslize de um para o outro. Nunca é um igual, né? O Lacan fala que é sempre heteridade. Né? O outro sexo é sempre outro, mesmo que seja o mesmo. E como fica difícil um certo discurso de ser todo mundo igual e assim vai ficar tudo bem. Eu não sei exatamente o que você perguntou. Sinceramente, assim, você falou coisas que eu concordo. Não é que não estou desqualificando o que você falou, não. Só não consegui ver onde tem uma pergunta aí. A única coisa que eu me lembrei, que há muitos anos atrás eu escrevi contra a lei que criminaliza o assédio, não é? Como uma espécie de... talvez agora, ouvindo o Vladimir falar da questão da segurança, da questão narcísica, mobilizando a política, etc., eu penso se não teve um momento em que o feminismo foi para esse lado. Ou seja, a função no metade do século XX, aliás, isso vem lá desde as sufragistas do século XIX, mas, enfim, a função de que as mulheres começam a querer fazer valer seus direitos e defender, desde queimar sutiã na rua até não querer ser objeto, meramente objeto. Ser objeto, às vezes, é muito bom, mas não só isso na vida, etc. É uma função propositiva. É uma função que altera uma correlação de forças, por exemplo, entre homens e mulheres. É uma função política. Não é? Mas eu acho que há um desvirtuamento, agora isso já está muito longe, tanto que esse texto aí é dos anos 90, mas houve um certo desvirtuamento que acompanha toda esse desvirtuamento da política que o Vladimir descreveu muito bem, que é a ideia de que, então, o movimento feminista vira algo para proteger as mulheres de qualquer incômodo que os homens possam lhe causar. Ora, desse jeito você não pode nem ouvir uma cantada na rua. Né? Eu digo uma cantada simpática, não uma cantada agressiva, né? Porque, afinal de contas, está invadindo alguma coisa da minha privacidade. Então, foi nesse sentido que eu escrevi sobre eu nem sei se isso passou, acho que é a Marta Suplicy que propôs isso quando ela era senadora, a criminalização do assédio. Porque o assédio, afinal de contas, faz parte do jogo do desejo entre desconhecidos. Não é? Então, é como se eu dissesse, eu só aceito que um homem se manifeste em relação a mim se ele for apresentado por alguém que eu conheço, então, mais ou menos, ele é da minha classe social, ele conhece alguém do meu clube, aí ele pode me propor alguma coisa, ou dizer que eu sou bonita, ou sei lá o quê. Entendeu? Se for um cara que passa na rua e fala sou gostosa, ele está ofendendo a minha sei lá o quê. Entendeu? Então, eu acho que eu acho que foi o feminismo norte-americano que fez isso, quer dizer, que trouxe para as políticas feministas uma espécie de um puritanismo. Na verdade, era disso que se tratava. Não é? Um puritanismo como se toda a expressão do desejo sexual entre estranhos fosse ofensiva. Por que seria ofensiva? Não é? Não é alguém que está me ameaçando à força, não é alguém que vai me obrigar a fazer alguma coisa que eu não quero, é alguém que passa e faz um comentário sexual. Por que isso ofende? Se fosse um comentário, como ela dirige bem, eu não ia me ofender. Não é? Se é um comentário sobre a minha bunda, eu vou me ofender. Por quê? Não é? Cabe a mim saber que eu não sou um objeto, nesse caso. Né? Se o outro pegou esse particular e quis fazer um comentário, é problema dele. Eu acho ruim eu ter que chamar o xerife para gerir isso. Eu não acho que, necessariamente, o assédio é bom. Esse tipo de cantada, às vezes grosseira. Eu não acho que eu tenho que chamar a polícia para gerir isso. É uma situação entre iguais.
Ou a gente se considera igual, ou a gente não se considera igual. Era por aí. Assim, está longe para mim do que eu me lembro, mas era por aí. Obrigada, Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que eu vou acabar pegando carona no discurso que a senhora acabou de fazer. Na verdade, era sobre o desamparo que foi levantada a questão. Agora, talvez seja mais prudente perguntar sobre a questão das mulheres, porque eu vejo que quanto mais, ao menos na minha observação, eu sou super leiga no assunto, quanto mais marginalizado ou excluído socialmente pelo Estado um grupo social mais isso interfere em suas relações pessoais, ou não. Porque eu vejo, por exemplo, na minha condição de mulher, eu não posso sair livremente na rua sem ser cantada. E eu acho isso um absurdo. Desculpa, eu não ouvi. Não pode ser. Eu não consigo sair na rua sem ser cantada, simplesmente pelo meu gênero. Eu não acho isso bacana. Uma vez que eu sou confrontada, uma vez que meu irmão, por exemplo, que é minha cópia, ele é igualzinho, ele é só um homem, ele não passa pela mesma situação que eu. Mas por que te incomoda ser cantada? Porque me transforma num objeto, eu não posso simplesmente sair na rua com um short mais curto. Por que meu irmão pode? Por que o gênero dele não é afetado com isso? Você pode perguntar ao contrário. Por que você não canta os homens, então? Porque se eu não gosto de uma coisa, eu não vou ter que fazer necessariamente para outra. Mas é que eu não vejo a cantada como ofensiva. Claro que tem cantadas ofensivas, daí é uma questão de ofensa. Tanto faz se disserem sua puta ou se disserem sua gostosa. Né? A ofensa é ofensa. Mas a cantada, porque gostaram das suas pernas, bom, por que a gente quer deserotizar o espaço público? Não é o espaço público, é o meu corpo. Sim, mas está no espaço público. Sim, mas tá porque diante dos outros. Exato, porque sempre só o meu corpo, porque não o corpo masculino. Se você sai de short, não é porque você acha suas pernas bonitas? Eu estou entendendo. Eu preciso necessariamente achar minhas pernas bonitas para mostrar um shorts? Não sei, eu estou perguntando para você, eu não entendo a ofensa, o caráter de ofensa que eu não entendo. Há cantadas ofensivas, sim, a gente não gosta delas. E há cantadas que são expressão de que gostaram de alguma coisa em você. Eu não consigo entender a ofensa. Enfim, talvez alguém... Diga aí, Vladimir. Não, se eu falar qualquer coisa na minha posição de homem heterossexual não. branco, tudo que eu falar vai ser contra a minha pessoa. Você tem que me apoiar, eu que vou ficar me fritando. Você tem que me dar alguma luz. Não, mas eu até gostaria, mas eu tenho certeza que qualquer coisa que eu falar vai ser distorcido dessa maneira. Mas, enfim, eu só quis dizer que não é que eu acho que você tem que ser cantada. Eu só não consigo entender o caráter de ofensa que tem uma cantada que não seja insultosa. Mas, enfim, não é que as pessoas tenham que gostar também. Ninguém é obrigado a gostar, claro. Mas as meninas hoje em dia cantam os homens também, viu? Pelo menos em São Paulo.